Hoje vamos aprender a pintar a flor lavanda, mais uma aula da nossa maratona Flores na Ponta do Pincel. Para mim, essa flor é como se fosse um coringa. A beleza dela combina com várias outras flores. Então, ela super combina em a gente fazer vários arranjos aí, combinando várias flores, tá bom? Fica a dica, tá? Comecei ali a nossa pintura, peguei o meu pincel Pituá, coloquei um pouquinho do verde grama, tirei o excesso no pano e comecei ali a fazer o fundo, tá? Então vocês podem ver que eu peguei a tinta e espalhei em vários locais ali. Pode deixar passar por cima mesmo das folhas, não tem problema, que depois a gente vai colocar mais tinta e ela não vai aparecer, tá? Então eu quero deixar esse fundinho um pouquinho marcado ali de verde, tá bom? Mas não é muito, lembra? Retira o excesso lá no paninho para não carregar demais essa tinta aqui no nosso tecido. Finalizando ali o fundo, eu vou passar para a lavanda. A lavanda, ela tem várias camadas. A primeira camada nós vamos pintar com a tinta lilás. Vocês podem observar aqui, eu coloquei ali um pouquinho da tinta no pratinho, coloquei água, misturei para deixar ela um pouquinho mais aguadinha mesmo, tá? E com o pincel menor de cabo amarelo, com aquelas cerdas mais firmes, comecei a dar várias pinceladas, tá? Porque eu não quero que essa pintura fique uniforme, tá? Então eu utilizei os vários lados do pincel, tá bom? Principalmente nessa bordinha aí da lavanda. Você pode deixar sair um pouquinho, porque se você for observar a flor lavanda, as florzinhas delas literalmente saem pra fora mesmo, tá? Então não é aquela flor toda retinha, tá bom? E é isso que traz também o movimento dessa flor. E depois que eu preenchi aí todo com lilás, eu entrei com a cor violeta. Toma muito cuidado, porque a cor violeta é uma cor mais forte. Então você vai pegando aí pouquinhos mesmo e colocando aí aos pouquinhos somente na parte de baixo dela. A gente não vai chegar muito na ponta, porque a ponta nós vamos utilizar a cor branca mais pra frente. Agora eu troquei o pincel e peguei o pincel Língua de Gato, que vocês conhecem. Esse é um pincel macio que a pontinha dele é um pouquinho arredondada, então isso vai facilitar na hora de eu estar fazendo ali essas pétalas da lavanda. Se você não tiver, não tem problema, você pode substituir por um menor, que é o pincel mais macio, tá bom? E aí eu peguei cor violeta e fui ali fazendo as florzinhas, tá? Igual eu falei ali no áudio anterior, você tem que dar essas pinceladas não uniforme, tá? Mas vai tentando virar de um lado, depois do outro, pra cima, pra baixo, deixa sair um pouquinho na lateral ali pra imitar aí, né, esse movimento da lavanda, mas não deixa sair tanto, porque eu não quero também que ela fique muito grande, tá? Então eu coloquei ali o violeta, tá? Da parte de baixo dela até no meio. Depois eu passei um pouquinho pro lilás. E depois eu troquei com a tinta branca, tá bom? Você pode reparar que aí é como se fosse camadas. Primeiro é um pouquinho do violeta, depois é um pouquinho do lilás e depois é um pouquinho do branco. Só que depois que eu acabei de passar o branco, eu também puxo essas pétalas um pouquinho mais para baixo para dar mais marcação ainda nessa flor lavanda. Passando aí para outra lavanda, nós vamos fazer o mesmo procedimento, tá? Então eu vou tentar aqui, tá agilizando aqui o vídeo para não ficar tão longo, mas é a mesma forma. A primeira camada você vai passar o lilás, depois vai entrar aí com violeta, com branco, sempre dando aquelas pinceladas ali mais leve, tá? Vocês podem reparar, eu tô diluindo as minhas tintas em água. Você pode também diluir em aquarela silk, se você quiser. Por que que eu tô colocando elas em água? A minha tinta tá um pouquinho durinha, mas também é bom elas ficarem um pouquinho mais aguadas, que aí ela ela traz a leveza, né, dessas pétalas aí, dessas pequenas florzinhas aí da lavanda, tá bom? Que não fica algo tão grosseiro. O risco desse projeto, ele vai estar disponível, tá? Somente essa semana, lá no nosso grupo do WhatsApp, da Maratona Flores na Ponta do Pincel.
Até a nossa maratona aí está disponível. Esse risco ele vai ser gratuito, tá bom? Mas a nossa maratona ela já está chegando ao fim. E quando ela chegar ao fim, vai ter aí uma apostila super bacana, tá bom? Que vocês podem estar aí tendo acesso a todas essas aulas com risco. Mas enquanto essa maratona não finaliza, aproveita, tá? Porque o risco eu vou mandar somente essa semana, tá? Somente essa semana para você estar praticando aí a lavanda gratuitamente. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, curte, comenta, compartilha e olha, se você pintar, me marca para eu estar te repostando aqui no meu Instagram e te colocar lá no Espaço Criativas. Não sei se você sabe, mas as minhas seguidoras aqui eu chamo elas de criativas, que é uma forma muito carinhosa que eu tenho para estar mais perto delas. E elas têm um espaço reservado lá nos destaques do meu Instagram, né, que é o espaço das criativas e das minhas alunas. Agora nós vamos passar para o cabinho, tá? Eu utilizei o verde maçã. Se você não tiver essa cor, você pode substituir por outro verde mais claro aí que você tenha, tá bom? Eu peguei também o pincel redondo para me ajudar a fazer aí esse risquinho. Mas se você não tiver o redondo, pode ser o pincel filete. Eu também fiz ali uma misturinha da minha tinta com água, porque eu quero que essa tinta fique mais aguadinha. Você pode também colocar o aquarela silk. Finalizando ali, eu passei para as folhas, tá? As folhas eu utilizei a cor verde maçã e o verde grama. Essa folha, ela é uma folha muito simples de ser pintada. É basicamente a metade você vai pintar de verde maçã e a outra metade de verde grama e no meio vai fazer o degradê. Toma cuidado para o verde grama não entrar demais no verde maçã, tá bom? Da mesma forma, eu vou estar fazendo ali nas outras folhas, tá? Sempre metade de uma cor, metade da outra, degradê no meio. Finalizando as folhas, eu peguei um pouquinho do verde grama, coloquei um pouquinho de água, fiz ali a misturinha e peguei o meu pincel redondo e fiz como se fossem uns matinhos entre essas folhas. Esses matinhos, tá? Que esses risquinhos eu fui fazendo ali de forma aleatória, tá? Entre ali as folhas e o cabinho da lavanda, tá bom? Então só toma cuidado para não deixar ele tão grosso. Por isso que é tão importante você misturar a tinta num pouquinho de água, para ela ficar aí mais líquida. E isso facilita nessa hora de você passar o pincel, tá? Se não tiver o redondo, como eu informei lá no início do vídeo, você pode utilizar aí o filete, tá bom? Eu tava achando que essa parte desse matinho da folhagem tava precisando de uma cor. Aí lá vai eu inventar. Eu peguei e falei assim, não, eu vou fazer umas florzinhas aqui. Peguei minha tinta branca com o meu pincel redondo e fui fazendo de forma aleatória nesses matinhos aí umas florzinhas brancas, tá? Então nada mais é do que 2 pétalas, 3 pétalas, tá bom? Não é aquela coisa toda certinha.
No miolinho delas, eu coloquei ali a cor amarelo canário, tá? É só umas bolinhas mesmo, uns pontinhos ali no meio pra lembrar aí o miolinho dela, tá bom? Na parte de baixo ali do meu tecido acabou que eu sujei com um pouquinho de tinta. Como a gente tá treinando e eu tô ensinando vocês, não teria problema. Só que eu pensei assim, poxa, isso pode acontecer em a gente pintando um pano de copa, uma toalha. Então o que a gente pode fazer? Improvisar. Então aí eu peguei e fiz mais 2 lavandas, tá bom? É o mesmo procedimento. Fiz ali a base lilás e depois fui colocando as pétalas, tá? Com o violeta, com o lilás e o branco. Eu dei, você pode reparar, nessa última aí, lavanda, eu trouxe um pouquinho de movimento para ela. Então eu coloquei ela mais curvadinha, tá? Então você pode também fazer isso nas suas outras lavandas também, que fica um charme, tá bom? Isso que eu trouxe para vocês é para vocês verem que às vezes a gente consegue consertar, né? Algo que sem querer não estava ali dentro do que a gente queria, tá? E deu super certo e deu mais vida ainda ao meu desenho. Já estamos finalizando aqui a nossa pintura. Observa ali o seu desenho, olha onde que precisa de dar retoque. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Curte, comenta, compartilha, me marca quando for pintar e até a próxima aula.